Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Borges e eu estou aqui para conversar com vocês sobre o resultado da última enquete do Borges. O assunto, Operação Lava Jato. Fica ligado. A Operação Lava Jato, como vocês sabem, começa em 2014 e muda para sempre o cenário político do Brasil. É considerada a mais importante operação anticorrupção da história do Brasil e com impactos muito importantes na política. Vamos lembrar que em 2016 você teve o impeachment da presidente da República da época, Dilma Rousseff, em 2018 a prisão do ex-presidente Lula, que era líder das pesquisas, na época tinha quase 40% de intenções de voto, contra 16, 15 aproximadamente do segundo colocado, que era o que viria a ser eleito 6 meses depois, Jair Bolsonaro. E o brasileiro passa a encarar o combate à corrupção como prioritário, como uma linha de corte, um movimento que já vinha acontecendo desde a discussão do Ficha Limpa, mas que colocou o combate à corrupção na linha de frente do debate político brasileiro. Então vamos ao resultado da enquete. Em primeiro lugar, o campeão, que deu mais de 60%, deu 2/3 dos votos de vocês, dos participantes da enquete, 62% disseram que acreditam que está havendo um acordão em Brasília e que os corruptos eles vão ganhar essa guerra e vão acabar com a Operação Lava Jato. Em segundo lugar, com 29% das respostas, nós temos os leitores e os participantes dizendo que tem muito barulho por nada, que nada está acontecendo e que a Operação Lava Jato vai seguir o seu curso normal. E você tem 9%, a parte minoritária dos respondentes da pesquisa, dizendo que a Operação Lava Jato passou dos limites e ela precisa de uma mudança de rumos, que seria a posição mais crítica das 3 opções apresentadas para vocês. Então, o que a gente pode entender disso e o que a gente pode usar para ajudar a entender o momento político do Brasil? Em primeiro lugar, a Operação Lava Jato ela continua muito popular para o eleitor brasileiro, especificamente nesse recorte, que são os leitores da Gazeta do Povo participantes da enquete. Então é uma enquete que não tem valor científico, como eu sempre repito, mas é um parâmetro interessante que mostra, pelo menos, o sentimento do leitor da Gazeta do Povo. A ideia da Operação Lava Jato simboliza, e ainda simboliza de uma maneira muito forte, o combate à corrupção no Brasil, e ela tem como a sua grande estrela associada a ela o ex-juiz Sérgio Moro, que foi uma peça-chave importantíssima durante a operação, mas em 2018, quando ele larga a magistratura e aceita o convite para ser o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele passa a dar uma politização à operação, e isso fica associado para o bem ou para o mal em relação a uma operação que vinha sendo basicamente uma força-tarefa que envolvia Judiciário, Ministério Público e órgãos da administração pública de controle, COAF, etc., e passa a envolver a política de uma maneira muito central, porque o juiz mais importante da operação larga a magistratura e vira o ministro da Justiça e passa a integrar o governo Bolsonaro, o governo do candidato que não tinha nem metade das intenções de voto do seu adversário, do Lula, em 8 de abril de 2018, quando ele foi preso, disputando, e ali naquele momento, ali em abril, 6 meses antes da eleição, ele tinha algo como 38%, o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, tinha algo como 38% das intenções de voto, mais do que o dobro do que o candidato Bolsonaro, que tinha ali 15%, 16%. Então, até hoje, é algo que levanta questões, levanta a polêmica em relação a como houve a Operação Lava Jato e a prisão do Lula, líder das pesquisas, influenciou no resultado da eleição. De qualquer jeito, quando começa em 2019 o governo Bolsonaro, havia toda uma boa vontade em relação à força que a Operação Lava Jato ganharia com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, mas o que se viu ao longo já do primeiro ano, é bom lembrar isso, já em agosto, setembro de 2019, uma série de embates entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, que acabaram levando àquela fatídica reunião de 22 de abril e a sua
e a saída do governo 2 dias depois, no dia 24, naquela sexta-feira, 24 de abril, quando o ex-ministro Sérgio Moro sai do governo e passa a ser visto como um agente político e um eventual candidato a presidente daqui a 2 anos, em 2022. Vamos juntar agora o resultado dessa pesquisa com uma pesquisa recente divulgada pelo Data Poder 360, que tentou medir 2 anos antes. A gente sabe que pesquisa 2 anos antes de eleição quer dizer muito pouca coisa, mas dá alguns recados interessantes, que colocou o presidente Bolsonaro numa posição muito confortável em relação à sua reeleição. No primeiro turno, ele teria quase 40% das intenções de voto. O Fernando Haddad, que ele derrotou, que o Bolsonaro derrotou em 2018, estaria no segundo colocado muito distante, ali com 16% no primeiro turno, e o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz, em terceiro lugar, não muito distante, 10% de intenções de voto. Então, só que no segundo turno, a pesquisa nos disse que eles empatariam em 41%, Bolsonaro e Sérgio Moro. Então, como é que pode isso? Por que o eleitor no primeiro turno não dá votos ao Sérgio Moro? Ele está ali nos 10%, que é um índice baixo, pouco competitivo no momento, mas dá um empate com o presidente Bolsonaro no segundo turno. A conclusão que a gente pode ter em relação a isso é que o ex-ministro Sérgio Moro ainda não é uma liderança política. Ele tem pouco cacuete com o jogo político, com palanque, ele é uma pessoa que tem limitações em termos até de carisma, né, e de empolgação, a capacidade de empolgar o eleitor, né? Quando ele fala, nas declarações dele, ele costuma ser muito tímido, ele fala às vezes de uma maneira até muito técnica. Então, coisas que não combinam muito com político, com palanque, e principalmente nesse momento mais populista e extremado, ideológico que nós estamos vivendo. Só que aí vem o segundo turno. Na simulação de segundo turno, por que ele empata? Porque hoje ele é visto como a principal liderança política, que não é nem petista, nem da esquerda, e nem governista, nem apoiador do presidente Bolsonaro. Então, 40% dos brasileiros, o que eles estão dizendo nessa pesquisa? Que nós queremos uma terceira via, nós queremos uma alternativa à esquerda, ao petismo e ao presidente Bolsonaro, mas nós ainda não temos esse nome. Então, dentro das opções apresentadas, nós vamos de Sérgio Moro. Isso é muito mais um recado ao Moro, para ele tentar melhorar a sua capacidade de articulação de mensagens, se ele quer realmente disputar uma eleição presidencial em 2022, e também um recado a toda a classe política brasileira, dizendo que há, sim, um espaço na política brasileira para o surgimento de novas candidaturas e alternativas para tanto a esquerda quanto ao nacional-populismo representado pelo atual presidente Bolsonaro. Então, foi mais um resultado interessante, mais uma enquete muito elucidativa em relação à posição dos brasileiros, que ainda apoiam a Lava Jato, que estão muito preocupados em relação ao futuro da Lava Jato, e isso abre uma oportunidade para uma terceira via que ainda não surgiu. Eu sou Alexandre Borges, para a Gazeta do Povo.